Hello, everybody. Olá, pessoal! Certa vez, Abraham Lincoln disse: "Eu acredito que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem do Salvador do mundo é comunicado a nós por meio deste livro. A palavra de Deus permeia nossa cultura e inspirou algumas de nossas maiores obras da literatura, como O Paraíso Perdido, de John Milton, ou O Peregrino, de John Bunyan. Já nas artes visuais, a Bíblia inspirou muitas das nossas realizações, como a Adoração dos Magos, de Peter Hall Rubens, ou o Teto da Capela Sistina e a Estátua de Davi, de Michelangelo. Na música, pense na Paixão segundo São Mateus, de Bach, e no Messias, de Handel. A Bíblia inspirou poesia, canções e hinos por gerações. Ao longo da história, suas canções, 185 delas ao todo, conduziram homens e mulheres pelos melhores e piores tempos e pelas maiores provações. E elas ainda fazem isso. Grande parte das leis que nós temos possuem raiz nos ensinos bíblicos, como os 10 Mandamentos, cujas cópias ainda podem ser vistos nas paredes de antigas igrejas paroquiais aqui na Inglaterra, onde foram colocadas para lembrar aos cidadãos sobre a importância da Bíblia para manter a coesão moral e social. O ensino da Bíblia nos deu universidades, instituições de educação, governos e leis. Ela levou à criação de hospitais, hospitais psiquiátricos e de assistência médica. Ela gerou reformas sociais, a abolição da escravatura, criação de sindicatos, direitos humanos e a proteção do meio ambiente. A Bíblia também nos deu a ciência moderna. E como C.S. Lewis disse, os homens tornaram-se cientistas porque esperavam encontrar lei na natureza, e esperavam encontrar lei na natureza porque criam em um legislador. Samuel Taylor Coleridge invocou a mesma coisa, dizendo: por mais de 1000 anos, a Bíblia andou de mãos dadas com a civilização, a ciência e a lei. Em resumo, andou com o cultivo moral e intelectual da nossa espécie, sempre apoiando e, muitas vezes, liderando o caminho. O que há na palavra de Deus que a confere tanta autoridade e poder? Certa vez, um homem hindu, que era especialista em religiões, disse a um teólogo e missionário na Índia chamado Leslie Newbigin: "Não consigo entender por que vocês, missionários, apresentam a Bíblia para nós como um livro de religião. Ela não é um livro de religião e temos muitos livros de religião na Índia. E não precisamos de mais um. Acho que sua Bíblia é uma interpretação única da história universal, a história de toda a criação e da raça humana, e, portanto, uma interpretação única de pessoa como um ator responsável na história. Isso é único. Não há nada na literatura religiosa do mundo para colocar ao lado dela." O famoso filósofo Immanuel Kant disse que há 3 questões principais que preocupam a humanidade: o que eu posso saber, o que devo fazer e o que esperar. A palavra de Deus responde a todas as 3. Suas interpretações da história e da pessoa humana não são apenas únicas, mas também verdadeiras, porque é a interpretação de Deus mediada através de atores humanos. A palavra de Deus é verdade que ilumina, e isso nos dá uma luz sobre o significado da vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, disse o salmista. Não somente isso, mas a palavra tem o poder de transformar vidas. Em sua famosa oração, em João 17, pela proteção de seus discípulos, o próprio Senhor Jesus disse: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." A palavra também funciona como uma espada. Ela corta coisas que obstruem nossas vidas, chegam aos nossos corações e nossa consciência e nos alerta sobre o que há neles, para que, se necessário, possamos nos arrepender e buscar perdão.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz o escritor aos Hebreus, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas não podemos largar essa espada. Devemos colocar essa espada nas mãos e cumprir a grande comissão de Cristo em um mundo perdido, desorientado e sem raízes. Veja o que Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não iremos fazer isso se não conhecermos e confiarmos na palavra. Eu tenho essa confiança, pois o bonito da palavra é que ela nos dá uma história, uma grande história, na qual nossas vidas podem se encaixar e encontrar o significado, o propósito e a realização que todos nós desejamos. A ciência, e eu sou um cientista, é muito boa em nos dizer do que nós somos feitos, mas apenas a palavra de Deus nos diz para que somos feitos. E esse propósito é de tirar o fôlego. Está escrito que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E isso inclui eu e você. Em primeiro lugar, a Bíblia é sobre Ele mesmo. Nela, Ele se revela como eterno, pessoal, poderoso, amoroso e único. E ao contrário do panteão dos deuses do mundo antigo, Ele não tem rival. Ele é o Senhor supremo da criação. Existe um e apenas um Deus verdadeiro. E eu vejo a história de Deus na Bíblia como um drama poderoso em 7 atos. E é a maior história já contada. Vamos conferir esses atos. O primeiro deles começa com uma declaração alucinante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus. Quando eu me casei, há 50 anos atrás, o ministro falou essas palavras a nós, como uma base para o início de uma vida. E que esses começos envolvem Deus, pois Deus e sua palavra são a única rocha estável, no qual podemos construir nossas vidas. Por mais de 50 anos, essas palavras têm sido uma luz para nosso caminho. Deus criou os céus e a terra. O universo não surgiu por meio de processos naturais não guiados. Deus falou a palavra criadora, que reuniu toda a energia e informações necessárias para construir o mundo. E isso é explicado a nós como uma sequência de atos de fala, sempre introduzido por "e disse Deus". E o ápice dessa sequência é quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Os céus declaram a glória de Deus, mas somente os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Jordan Peterson considera isto a pedra angular da civilização, a qual nós temos negligenciado por nossa conta e risco. E isso nos dá um valor e dignidade únicos, e isso deixou um legado enorme em nossa cultura. Mas ainda há mais. No final dessa sequência, o "e disse Deus" é este: e Deus lhes disse. Ele dotou homens e mulheres de uma capacidade maravilhosa de se relacionar com Ele por meio de uma linguagem inteligível. Podemos ouvir a palavra dele, podemos formar nossas palavras, podemos falar e até cantar gloriosamente nossas palavras a Ele. Em contraste a isso, o universo ateu é surdo para nossas palavras e nosso canto. Ele não tem nada a dizer para nós e ele é eternamente burro. O ensino bíblico da criação não consiste somente em fatos para serem cridos, mas ele é uma mensagem poderosa que deve ser proclamada e defendida para um mundo secular. O fato de podermos fazer ciência e descrever a natureza na linguagem da matemática, o fato de a vida ter um código genético escrito em uma linguagem química e o fato de podermos usar palavras para nos comunicarmos, confirma que existe uma inteligência divina, a palavra por trás de tudo. Deus viu que sua magnífica criação era boa.
No princípio, Deus. Mas Deus está envolvido no resto da história. No segundo ato do drama bíblico, Deus comissionou Adão e Eva para agirem como administradores do mundo, para desenvolvê-lo e desfrutar dele em comunhão com Deus. E Deus disse-lhes que podiam comer todas as aves do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia que eles comessem dela, eles morreriam. Isso nos mostra que Deus deu às suas criaturas humanas a maravilhosa liberdade, a capacidade de dizer sim ou não. Eu digo maravilhosa porque é uma capacidade maravilhosa. E se não a tivéssemos, teríamos incapazes de ter moralidade, de sentir amor e de tudo que é valioso nas relações humanas. Seríamos meros robôs, obedecendo cegamente aquilo que fomos programados para fazer, e nossas vidas não teriam responsabilidade real nem significado moral. Infelizmente, essa visão determinista é comum em nosso mundo hoje, particularmente, mas não somente, entre os pensadores ateus. Essa visão desvaloriza a humanidade, reduzindo-nos a máquinas. E isso é algo muito arriscado, porque máquinas são dispensáveis. E foi um inimigo de Deus quem deturpou e atacou a palavra de Deus no jardim, quando disse: "É assim mesmo que Deus falou?" O fato de a palavra de Deus ser a coisa mais preciosa que temos, até nos dias de hoje, iremos experimentar os ataques mais ferozes à palavra, e muitos deles contra sua autenticidade e confiabilidade. E a pergunta é assim que Deus disse, logo se torna: Deus realmente fez isso? Deus realmente criou o universo? Deus realmente fez os seres humanos à sua imagem? Deus realmente ressuscitou Jesus dos mortos? Deus realmente trará Jesus de volta? Deus realmente espera que acreditemos em todas essas coisas? Deus realmente existe? O inimigo fará qualquer coisa para perdermos nossa confiança na palavra, e é por isso que precisamos nos imergir nela para nos mostrarmos aprovados a Deus. A serpente enganou os primeiros seres humanos, fazendo-os pensar que Deus não queria que eles percebessem seu potencial. Ela disse: "Deus sabe que no dia em que dele comerdes, serão como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal." O orgulho e o desejo do ser humano fizeram com que eles usassem de seu precioso dom da liberdade para desobedecer a palavra de Deus. Em um instante, o mundo deles ficou escuro e ameaçador, enquanto o pecado se precipitava neles, com todas as suas consequências devastadoras. Eles descobriram tarde demais que o conhecimento do bem e do mal, adquirido daquela forma, não era o tipo de conhecimento que eles desejavam. Aquilo destruiu a comunhão deles com Deus, danificou toda a criação e acabou levando à morte. Eu estou ciente de que essa narrativa tem forte resistência em nossa cultura, por aqueles que pensam que a moralidade é subjetiva e relativa. Atitude esta que não levará à liberdade, mas sim à catástrofe. A história da Bíblia continua e o rio da humanidade se espalha pela terra, com faísca de luzes aqui e ali, mas houve um colapso com a violência, a idolatria e o politeísmo crescendo. A humanidade perdeu o conceito de um único e verdadeiro Deus. E Deus julgou ao mundo que o rejeitou através de um dilúvio. E apenas o justo Noé e sua família foram salvos na arca. Uma vez que o dano foi originalmente causado pela desobediência à palavra de Deus, o caminho de volta a Deus envolverá aprender a confiar e obedecer a essa palavra. Agora chegamos ao terceiro ato. Lembrando que a serpente disse no primeiro ato: "E sereis como Deus." O terceiro ato pega essa ideia de serpente a nos contar sobre um grupo de engenheiros na Mesopotâmia, tentando usar sua tecnologia para construir uma torre que levava ao céu. Esse antigo desejo vem sendo reavivado hoje por pessoas como o historiador israelense Yuval Noah Harari e seu livro best-seller Homo Deus, o homem que é um Deus. Ele argumenta que podemos resolver o problema da morte física, podemos aprimorar os seres humanos pela engenharia biológica e inteligência artificial, e podemos transformá-los em deuses.
A palavra de Deus nos mostra que projetos como esse estão condenados. Assim como a Torre de Babel falhou em alcançar a Deus, o projeto de Harari também falhou em criar deuses. Em qualquer caso, a salvação não resultará de humanos se tornando deuses, pois só há um Deus verdadeiro. A salvação viria quando Deus se tornasse homem. No primeiro ato, Deus prometeu salvação por meio de um ser humano, a semente da mulher que machucaria a cabeça da serpente. Eu chamo isso de projeto semente, e como um grande passo neste projeto, Deus se revelou a um homem chamado Abrão, que vivia na região idólatra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Abrão creu naquilo que Deus disse e se tornou um exemplo vivo do que realmente significa confiar em Deus. Deus usou ele e seus descendentes, os patriarcas Isaque e Jacó, para iniciar uma nação que testemunharia sobre duas coisas de importância vital. A primeira, o monoteísmo, o fato de haver um e apenas um Deus verdadeiro, o Criador e a fonte da moralidade expressa na lei, que Deus lhes deu por meio de Moisés. A segunda coisa para a qual a nação de Israel foi chamada a testemunhar foi a promessa de um Messias da semente de Abraão e Davi, que um dia viria para ser o Salvador e Rei do mundo. Esse é o projeto semente. O registro bíblico de Deus agindo nas vidas humanas é rico em sabedoria prática para hoje. Pense na história de Jacó e seus filhos, e a de José em particular, que é repleta de realismo absoluto, com muitos altos e baixos, às vezes aliviados pelo brilho da verdadeira fé em Deus. Longos anos se passaram, e juízos e reis iam e vinham, até que o constante distanciamento das nações de seu chamado para testemunhar do único Deus verdadeiro e o compromisso com a idolatria, como a palavra do Senhor havia dito por meio dos profetas, levaram a deportação para a Síria e para a Babilônia, as duas nações mais idólatras do mundo antigo. No entanto, mesmo naquela escuridão, perto das águas da Babilônia, houve uma explosão através do testemunho de Neemias e Daniel. E os exilados começaram a retornar à sua terra natal que foi prometida. A amarga experiência do exílio tirou a nação da idolatria, para que ela testemunhasse mais uma vez da existência de um Deus verdadeiro. E quando o Antigo Testamento termina, o profeta Malaquias anuncia a vinda de um profeta como Elias, que prepararia o caminho para o Messias. 4 longos séculos se passaram, até que, na plenitude dos tempos, o Messias veio, no quarto ato deste grande drama, o ato central. No primeiro ato, a Bíblia nos diz que a palavra não é um livro, mas sim uma pessoa. No princípio era o Verbo de João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A maior maravilha é que o grande projeto de salvação de Deus dá seu passo mais poderoso nos versículos seguintes. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Nos desertos da Judéia, quando Herodes era rei, João Batista anunciou a vinda de Jesus, o Messias. E o Messias nasceu de Maria em Belém, e o céu foi brevemente aberto para que os pastores, os mais humildes dos homens, pudessem ver os coros angelicais, exaltando e cantando as boas-vindas ao Rei. O Filho de Deus veio ao mundo. E por causa dos longos séculos de preparação, não havia dúvida do que aquilo significava, que Jesus não era o filho de um Deus qualquer. Os deuses dos gregos e romanos tinham muitos filhos, mas Israel lutou e venceu a idolatria. Então, quando Jesus afirmou ser o Filho de Deus, eles sabiam exatamente o que isso significava, que ele era o Filho do único Deus verdadeiro, o Criador. Quando tinha por volta de 30 anos, Jesus começou a pregar o reino de Deus. Ele curou muitas doenças físicas e psicológicas. Ele trouxe honra e esperança aos desprezados e abatidos. Aos atormentados pela culpa, ele ofereceu uma grande salvação, que conferiu paz com Deus, o perdão dos pecados e um novo poder de vida, para que até a pessoa mais humilde pudesse desempenhar um papel significativo no grande drama da história.
Kant perguntou: "O que posso saber?" Jesus respondeu: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." A segunda pergunta de Kant foi: "O que devo fazer?" E, de fato, o que devo fazer para receber esse conhecimento de Deus, essa salvação? Aqui está algo surpreendente. Ela não é alcançável por nossos méritos. Nossas tentativas de acumular crédito para ganhar a aceitação de Deus, tentando seguir um caminho prescrito de ensino moral, esse é o caminho na maioria das religiões, mas não é do cristianismo. E é por isso que, nesse sentido, o cristianismo não é uma religião. As boas novas são essas. A salvação não é como um salário que você recebe ao final de uma obra. Ela é um dom gratuito que recebemos de Deus por meio do arrependimento e confiança em Deus. João diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." É isso que você tem que fazer, recebê-lo, e ao fazer isso você se tornará algo que não era, um filho de Deus. Mas como isso pode nos salvar? Isso acontece porque Jesus foi crucificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Deus o ressuscitou dos mortos para provar que ele fez isso. "Pregamos a Cristo crucificado", declarou Paulo, "pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos." O historiador Tom Holland disse que Paulo estava certo. Nada poderia ser mais contrário. As suposições mais profundamente arraigadas dos contemporâneos de Paulo, judeus, gregos ou romanos, se Paulo não podia deixar de lado quão maravilhoso era isso, se ele arriscou tudo para proclamar isso a estranhos, que provavelmente achariam aquilo nojento ou lunático, então foi porque Paulo foi levado por sua visão do Jesus ressuscitado para contemplar o que significa para ele e para todo o mundo. Que Cristo, que tinha participação na soberania sobre o espaço e o tempo, e Paulo parece nunca ter duvidado disso, tornou-se humano e sofreu a morte no seu último instrumento de tortura. Essa foi a medida da sua compreensão de Deus, que ele era amor. Como resultado disto, o mundo foi transformado. Esse é o Evangelho. E Paulo, ao proclamá-lo, se ofereceu como a segura medida dessa verdade. Paulo não era nada, era pior do que nada. Era um homem que perseguiu cristãos. Era tolo e desprezado, mas mesmo assim foi salvo. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E se Paulo fez isso, por que não todo mundo? Foi o que Holland disse. Veja, Paulo pregava porque era a verdade. E este é o coração pulsante do cristianismo. É isso que leva as pessoas a cantarem Amazing Grace, de John Newton, and Can It Be, de Charles Wesley, e o adoravam o hino de Getty, O Poder da Cruz. Seu poder é real e está no fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Sem a ressurreição corporal histórica, não vai existir o grande drama. Não há esperança e a morte é a vencedora. A ressurreição de Jesus não foi produzida pela fé cristã. Ela é o evento que deu origem à fé cristã. Jesus estava vivo e seus discípulos sabiam disso, pois eles comeram, beberam, tocaram e falaram com ele, e ele os ensinou por quase 6 semanas. E então, do Monte das Oliveiras, ele ascendeu fisicamente de volta como aquele outro mundo de onde ele tinha vindo originalmente. Uma coisa certa, o mundo não havia ouvido falar dele. Na verdade, algumas semanas depois, no dia de Pentecostes, o mundo ouviu falar de Jesus de forma dramática. Quando o ato 5 começa, o Senhor ressuscitado e assento aos céus enviou o Espírito Santo para criar um novo tipo de corpo para os crentes. A igreja, da qual Jesus é o cabeça, capacitando-a para cumprir sua grande comissão de pregar o Evangelho. Os primeiros cristãos anunciaram destemidamente a ressurreição de Jesus em Jerusalém. Eles ofereceram perdão em seu nome,
e se recusaram a parar de pregar quando as autoridades interviram. A perseguição logo fez o primeiro mártir, Estevão. Mas ela levou à conversão do perseguidor Saulo, que levou a mensagem cristã ao resto do mundo. Ele fundou igrejas e deixou a elas um legado escrito, que constitui metade do Novo Testamento. E apesar da oposição, muitas das vezes extrema, sua exortação para ser fiel à fé é espalhada até hoje. E nós também podemos encontrar nosso lugar nessa história de Deus, sendo suas testemunhas neste mundo. Nós não temos escolha quanto ao que temos que fazer. Nem todos são chamados para serem pregadores, mas todos são chamados para serem testemunhas do único Deus verdadeiro e de seu Filho Jesus, o Salvador, Rei e Messias. Pedro diz que devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa passagem não fala sobre pregação, mas sim sobre diálogo. Devemos viver como luz do mundo e sal da terra, fazendo com que as pessoas tenham sede de fazer perguntas sobre nossa esperança. Foi isso que Kant também perguntou: o que posso esperar? Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Somente em Cristo minha esperança é encontrada. Ele é minha luz, minha força, minha canção. Esta pedra angular, esta base sólida, é firme durante a mais violenta seca e tempestade. Que altura de amor, que profundezas de paz, quando os medos se acalmam, quando os esforços cessam. Meu Consolador, meu tudo em tudo, aqui no amor de Cristo eu estou. E assim segue o lindo hino cantado por Gettys. Essa esperança será realizada no sexto ato do grande drama, quando Jesus voltar e chamar todos os crentes, vivos e mortos, para estarem com Ele eternamente. Ele ressuscitará os mortos, julgará e governará o mundo como Rei da Justiça. Como havia mencionado antes, ao descrever meu livro recente, 2084, muitos hoje esperam que o avanço tecnológico da medicina irá resolver o problema da morte humana, que a bioengenharia e a inteligência artificial transformarão os humanos em deuses, preservando até mesmo suas mentes para sempre, fazendo o upload delas para algum outro lugar. É uma falsa esperança e já é tarde demais, pois a questão da morte foi resolvida há muito tempo, não por remédios, mas pela ressurreição de Jesus, que também oferece uma vida imperecível a todos que se arrependerem e confiarem nele. Quanto à questão do upload, a promessa de Jesus de retornar e fazer o upload de seus seguidores para o céu é infinitamente melhor do que sonhos especulativos de tecnocratas. Agora chegamos ao sétimo ato, o ato final, que é quando céus e terra cumpriram seu propósito. E ela começa quando Deus criar novos céus e nova terra, com uma celebração indescritivelmente magnífica de Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro sem o qual não haveria nenhuma grande história, na qual os incontáveis coros do céu cantam uma nova canção e uma nova era surge ao amanhecer. No primeiro ato, os inimigos espalham a mentira de que Deus não queria que os humanos subissem ao seu nível. Já neste ato final, vemos quão grande aquela mentira foi, pois em resposta à mensagem global do Evangelho, existe uma multidão incontável de pessoas redimidas ao redor do trono de Deus. Eles possuíram a vida que Deus prometeu, eles se tornaram seus filhos e filhas e adoram e servem ao Cordeiro, que os comprou para Deus. Há um trono mais alto do que todos que este mundo já conheceu, pois um dia chegarão fiéis de todas as línguas diante dele. Diante do Filho estaremos, feitos perfeitos pelo Cordeiro. Corações crentes encontram a graça prometida, a salvação vem. Ouça as vozes do céu cantando. Seu hino estrondoso ressoa nas cortes esmeraldas e nos céus cor de safira. Seus louvores aumentam. Toda glória, sabedoria, poder, força, gratidão e honra são para Deus, nosso Rei que reina nas alturas para sempre.
Haverá um novo começo e será espetacular, e neste princípio, Deus. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Certa vez, uma garotinha leu o Salmo 23 da seguinte maneira: O Senhor é meu pastor, e é tudo o que eu quero. No início da década de 1990, eu estava viajando de trem pela Alemanha em um compartimento com uma estudante alemã, um executivo de turismo belga e 2 russos. Como falo um pouco de russo, comecei a conversar com eles e descobri que eles eram ecologistas da região do Lago Baikal, no extremo leste da Sibéria. Imediatamente tive a estranha sensação de que precisava dar a eles uma Bíblia. Mas eu achei que aquilo não era real, já que estávamos viajando em alta velocidade em um trem. No entanto, a sensação não ia embora e foi se tornando cada vez mais forte, até que me lembrei que algumas semanas antes estava na casa de um editor e havia anotado uma Bíblia em russo em sua mesa. Eu a peguei e ele me perguntou se eu queria ficar com ela, já que não teria uso para ele. Eu peguei a Bíblia, coloquei ela na minha mala e havia me esquecido. No trem, me perguntei se ela ainda poderia estar lá. Eu me levantei, coloquei minha mão na mala e ela estava lá. Tirei ela da mala e disse ao homem: Isso é para você. Ele a pegou e ficou branco como um lençol. Ele tentou falar e não conseguia, até que soltou: Como você sabia? Como você sabia que a única Bíblia que vimos na vida foi roubada de nossa casa na Rússia há 6 semanas? Não tínhamos mais esperança de conseguir outra. E estamos viajando de volta para a Rússia essa noite. Como você sabia? Eu disse a ele: Você acredita neste livro? Ele respondeu: Eu não sei, mas ela acredita, apontando para sua esposa no assento oposto. Ela pegou a Bíblia, segurou, abraçou, beijou e, com lágrimas nos olhos, perguntou: É pra gente? Podemos ficar com ela? Alguns minutos depois, o trem parou e eles se foram. A estudante alemã me perguntou: Isso acontece com frequência com você? E eu disse: Não, não é todo dia que acontece. E ela disse: Isso é inacreditável, de jeito nenhum. Essas pessoas foram privadas do acesso à palavra de Deus por 75 anos. E porque Deus é real e o que você viu foi Deus em ação, me usando como entregador. E ela disse: Bem, se for esse o caso, preciso pensar novamente sobre tudo isso. E ela fez isso, mas isso é outra história. Gente, temos uma mensagem globalmente válida para um mundo carente. Por que você não pergunta a Deus se você também poderia ser um entregador?